Olá, acadêmicos, tudo bem? Estou aqui acompanhada do professor Rodrigo, que irá ministrar a disciplina de tipologia. Estamos aqui conversando sobre a atividade mapa, então a gente veio aqui gravar esse vídeo para explicar um pouquinho o que a gente espera dessa atividade com vocês, tá bom? Olá, alunos, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Prison, vou ministrar a disciplina para vocês de Tipologia e Educação Cooperativa. Estou aqui com a professora Denise. A gente estava conversando sobre algumas ideias sobre o mapa, né? Ela me passou que costuma ter algumas dúvidas. Então, vou passar algumas dicas para vocês, algumas orientações. O mapa dessa disciplina vai no foco da tipologia, né? O que é a tipologia? São as diferentes classes, as diferentes classificações, como esses grupos de diferentes cooperativas se organizam, né, de alguma forma. E é importante a gente entender isso porque cada grupo desse vai ter vão ter características específicas, que a gente chama de especificidades do negócio, né? Então, essa tipologia acontece para classificar ela e agrupar ela e tentar facilitar, né? Para criar leis específicas para uma direção, ou alguns grupos enfrentam certas dificuldades, então favorecer algumas políticas que possam favorecer especificamente aquela classe de cooperativas, né? Aquele tipo. Então, o nosso mapa, o objetivo é esse. A gente preparou um texto base para vocês, que tem algumas orientações, alguns dados de pesquisa, de como essas cooperativas estão crescendo, qual é o número, qual a quantidade delas, né? E é um número interessante que você começa a se guiar para entender qual cooperativa qual classe de cooperativas está mais avançada, qual tem um número maior de cooperados, qual tem um número maior que pode se expandir no Brasil, né? Então, nosso objetivo é esse, nesse mapa. Então, você vai ter que, o primeiro passo é você discutir sobre a importância dessas cooperativas no Brasil. Então, eu quero que vocês elaborem um texto, buscando alguns materiais, né? Estudando sobre o assunto, a gente vai discutir sobre isso nas aulas também, mas busque alguns materiais, realize a leitura desses materiais e crie seus próprios argumentos sobre como as cooperativas são importantes para o Brasil, na questão de melhoria da sociedade, na questão de melhoria econômica dos envolvidos. Então, esse é o primeiro ponto do mapa. O segundo ponto vai ser você identificar em si 10 cooperativas diferentes. Aí, se atentem a esse número, que é uma das exigências. A gente pede que você busque 10 cooperativas mesmo. Dessas 10 cooperativas, a gente espera que essas cooperativas sejam reais, que elas existam realmente no Brasil, e de preferência de alguns ramos diferentes, né, professora Denise? Para você ter a oportunidade de conhecer novas classes cooperativas, sair um pouco da sua zona de conforto. Às vezes você trabalha tanto tempo numa cooperativa e a gente tem 13 ramos. E tem ramos que você nem imagina, às vezes, né? E assim, tente explorar, aproveite a atividade para pesquisar e conhecer esses ramos. Além do mais, né, vocês vão estar garantindo a sua nota e conhecendo e ampliando o seu conhecimento, né? Então, a gente pede que você busque 10 cooperativas diferentes, que existam, que são reais, né? De preferência, busque alguns ramos diferentes, né? Pegue uma do ramo da agropecuária, uma do ramo médico, uma do ramo de crédito. Não é obrigatório, mas é ideal que você busque cooperativas diferentes, para você até ter uma observação melhor de como está esse meio na gestão de cooperativas, né? Em breve você vai ser um profissional dessa área. Então, aproveitem. Se possível, visite pessoalmente esse local. A gente sabe que em algumas cidades tem várias cooperativas, então isso é uma oportunidade muito grande de você ir lá, conversar com os gestores dessa cooperativa, falar que está fazendo um trabalho universitário, que faz parte de uma disciplina sobre o assunto, e provavelmente eles vão te receber de braços abertos, que as pessoas envolvidas em cooperativas normalmente gostam, né, de ter esse contato com quem está entrando na área. Então, aproveita, vai lá, se for possível, visita alguma cooperativa, conversa com o gestor. Lógico que vai ser muito difícil você visitar 10 cooperativas, né? Mas tenta visitar uma ou outra, as que forem possíveis, porque isso vai te ajudar a transformar um trabalho ainda mais interessante e te dar contatos profissionais, que é excelente para o mercado, né? Pessoal, não deixem de fazer essa atividade. A nota dela tem uma representatividade muito grande. A nossa intenção maior não é a nota, é ter o conhecimento, mas não deixem de realizar que a representatividade dela é muito grande na média final, tá bom, pessoal? Dúvidas, encaminhem, entrem em contato. A gente
professor está aqui na instituição, eu estou aqui, a gente vai conversando, a gente vai sanando todas as dúvidas, tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato. E a gente procurou justamente isso, né, professora Denise? Além de ser uma atividade que vale a nota da disciplina, é uma atividade prática profissional. Te dá a oportunidade de você ir lá conhecer a cooperativa no local, conversar com os gestores, ter uma noção de como está esse mercado, e isso é de um crescimento profissional muito bom para vocês. Então aproveitem essa oportunidade, façam um trabalho profissional, é isso que a gente deseja. Não fica nessa questão de um trabalhinho, não, é um trabalho profissional, é um treinamento para você melhorar como profissional da área. Então, igual eu falei, procura visitar essas cooperativas, as que forem possíveis, também não é obrigatório, a gente sabe que em alguma cidade pode talvez não haver nenhuma cooperativa, mas aí tenta mandar um e-mail para alguma cooperativa, para os gestores da cooperativa, fala que está fazendo esse trabalho. Em último caso, busca materiais sobre o assunto, sites, livros, reportagens, só que daí você não vai poder copiar isso. Você tem que ler, estudar esse assunto e montar um texto com seus próprios argumentos, demonstrando as características dela, a história dessa cooperativa, qual é o ramo, e principalmente qual é o ramo de atividade dela dentro dessas 13 classes das cooperativas, né? Então, esse é o terceiro ponto da nossa atividade mapa. Explicar qual que é esse ramo de atividade delas e demonstrar as características que você observou ou que você estudou sobre aquela cooperativa. Eu levantei um exemplo que recentemente eu visitei uma cooperativa aqui da região, que é a cooperativa Cocamar, uma cooperativa agroindustrial, e eles receberam a gente de portas abertas, mostraram todos os processos de gestão que eles realizam, e foi bem interessante. Aí lá eu consegui observar alguns detalhes, né, que são características dessa cooperativa que nos chamaram a atenção. Por exemplo, ela iniciou com 46 integrantes, inicialmente eram todos produtores de café, com as transformações da região que foi mudando os ramos de produção, a cooperativa foi abrindo novos braços produtivos, atendendo outros tipos de produtores, ela foi crescendo muito. Então, se você entrar no site dessa cooperativa, tem lá a história, a missão, os valores dela. Então, façam isso com em torno de 10 cooperativas, né, no mínimo, para você e procura as características dela. Além do ramo de atividade, tenta buscar quando ela surgiu, quantos associados ela tem, quais são os produtos que ela desenvolve para a população ou serviços, né? Como são as atividades dela, enfim, as características para descrever essa cooperativa, a história dela, né? Para a gente entender um pouco mais como é que essa cooperativa está atuando na sua região ou na região que você decidiu escolher, né? Então, como eu falei, é uma atividade profissional que vai além da nota, tem um grande auxílio no seu desenvolvimento profissional. Então, façam com bastante atenção e, se tiver dúvidas, pode enviar aqui para a gente está à disposição para ajudar vocês. É isso, professora Denise. Mais alguma dica? Não se esqueçam de sempre referenciar. Usou algum site, faz a referência, porque assim, a gente tem que sempre, quando a gente se utiliza de algum texto, fazer a devida referência. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Tchau, até mais.